Fala galera, eu sou o Lucas, voltei agora pra gente ler os spoilers iniciais do capítulo 1151 de One Piece. Será que Luffy, Zoro, Sanji e Loki já vão lutar contra o Imu-sama? A gente vai ver tudo isso nesse spoiler aqui, então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A gente vai lá pra página do Twitter One Piece News. Se vocês quiserem saber sobre as notícias no momento que sai, é só seguir os caras por lá. Capítulo 1151. Título: Eu Entendo Agora. Capa: História de capa. Yamato participa de uma competição de sumô, derrotando o irmão de Urashima, com Kawamatsu observando ao fundo. Então, uma boa notícia é que a história de capa da Yamato ainda não acabou. Ainda estou esperando algo interessante, como a gente sempre vê em várias histórias de capa, do Oda mostrando o que aconteceu com o país e com alguns personagens que a gente não sabia. Por exemplo, a gente só descobriu que o Bon Clay tá vivo pela história de capa de Impel Down. Então eu queria que o Oda revelasse o que aconteceu com Kaido, Big Mom, ou sei lá, uma invasão da marinha dos piratas a Wano ou qualquer outra coisa do tipo. Seria bem interessante. Agora, indo diretamente para o capítulo, continuamos de onde o último capítulo parou. Mais gigantes estão sendo transformados em demônios e mais monstros de pesadelo surgiram dos sonhos das crianças. Assim como eu falei no capítulo, nos spoilers e no capítulo, esse aqui é um poder bastante apelão. Ela fala que é um contrato do diabo, mas é um contrato onde você não assina, você é obrigado a se transformar. E eu tô com medo de que isso afete alguns dos chapéus de palhas. Será que isso é reversível? Será o que o Luffy faria ao ver um dos seus companheiros sendo transformados em demônio? Já havia até uma teoria de que o Sop, por exemplo, pode ser transformado em um demônio, só que ele não vai ser controlado por Imu-sama. Ele vai conseguir se controlar. Será que esse poderia ser um power-up pro Sop? E aí ele ter essa transformação e controlar ela seria bem da hora. Mas se não, o que aconteceria? Como é que o Luffy reagiria a seus companheiros sendo transformados em demônios? Queria ver isso aí. Na verdade, eu não queria ver os chapéus de palha sendo transformados não, porque vai saber, né? Vimos a forma híbrida de Kiringan. Ele tem um rosto humano com espinhos. O Kiringan é o usuário da fruta do Kirin, né? Então ele estava na sua forma completa e agora ele foi para a forma híbrida. Mas espinhos? Espinhos da onde? Com esse negócio de espinhos faz mais sentido ser com o Sommers, que é o usuário da fruta dos espinhos, só que ele é uma paramécia aparentemente. Temos um flashback de Chopper salvando Gaban usando o Guard Point. Luffy sente sua presença e também sente a de Gaban. Eu sei que o Wano é gigantesca, mas não daria pro Luffy já ter sentido o que tá acontecendo lá na parte de cima? Porque o Imu-sama liberou um haki do rei absurdo, que era pro Luffy ter sentido. Mas aí o Luffy sentiu só a presença do Chopper e do Scopper Gaban. E como a gente viu nos capítulos anteriores, o Chopper realmente tinha pulado pra... Não era bem pra salvar o Gaban. Também. Mas foi pra descobrir mais o segredo de como ferir seres imortais, ou pelo menos retardar a regeneração deles, que foi o que aconteceu com o Sommers. Ele foi completamente fatiado e pinicado, e capítulos anteriores, em capítulo passado na verdade, ou no retrasado, ele ainda estava se recuperando lentamente, não foi instantâneo. Estava voltando lentamente, era isso que o Chopper queria descobrir para contar para o Chapéu de Palhas. E aí ele pulou lá de cima. E aí, como a gente já sabe, o Chopper tem o Guard Point, que ele pode se inflar absurdamente, crescer os seus pelos absurdamente, e ele não morreria da queda, inclusive o Scopper Gaban também não. Mossa chama Loki uma última vez e agradece-o por algo. Ainda não foi revelado quem é esse Mossa. Será que ele vai participar dessa batalha? Será que ele está em Elbaf? Porque ele só se comunica com Loki pelo Dendemushi. Qual será a importância desse Mossa até o final do arco? Sendo que o Loki estima demais esse cara, essa pessoa. E foi o Loki quem salvou ele? Ou foi ele que salvou o Loki? Eu não lembro bem. Mas seria interessante se ele participasse do arco, se ele tivesse algum
ponto importante, sei lá, ele retribuísse o favor com o Loki, salvar o Loki de alguma forma. Continuando, o grupo de Luffy se reúne com Chopper e Gaban, e eles descobrem que Yá é na verdade Scooper Gaban dos Piratas do Roger. A gente pensou que quando eles se enfrentaram lá no castelo real, né, de Elbaf, que o Scooper Gaban, ou essa descoberta que ele era o Scooper Gaban, só ia ficar lá pro final do arco. Mas o Oda não fez isso, ainda bem, e pode ser que o Rayleigh, ou muito provavelmente o Rayleigh, vai revelar o segredo de lutar contra seres imortais. Pode ser o segredo ali de quando a gente tiver a batalha do Luffy contra o Imu no corpo da Gun. Alguém diz que Gaban é o terceiro homem mais forte da tripulação do Roger. O terceiro? Mas Gaban insiste que ele era na verdade o segundo mais forte. E essa rixa entre segundo e terceiro comandante de um bando é sempre da hora. A gente vê que Luffy, Zoro e Sanji brigam como gato e rato. Tem uma rivalidade absurda. Acredito que Rayleigh e Gaban também tinham essa rivalidade que pode até ter aumentado com o Oden entrando pro bando. Só que não é tanto gato e rato como a gente vê com Sanji e Zoro, por exemplo. Eles brigando porque se odeiam. Na verdade, essa rivalidade do Gaban com o Rayleigh pode ser porque eles sempre queriam estar ali como mais próximos do Roger, tipo, em questão de força. E é por isso que ele insiste, rapaz, eu não sou o terceiro, eu sou o segundo. E na verdade já foi dito que eles são as asas do rei dos piratas, então acho que eles estavam em pé de igualdade quando estavam no auge ou algo do tipo. Imu usa outra rajada de Haki do Rei em Elbaf. Todos estão em choque. Será que dessa vez o Luffy vai sentir, vai perceber? Porque não é possível. Quando foi liberado o nó com o Haki do Rei do Joy Boy, acho que foi um Haki do Rei tão absurdo que extrapolou Egghead, os limites da ilha de Egghead. Inclusive o do Luffy também, quando ele despertou no Gear 5 a primeira vez em Wano. Não foi? Se eu não estiver enganado. Então esse do Imu não é tão forte o suficiente para chegar no submundo, que é onde o Luffy tá. Seria bem... Pode ser que os poderes do Imu estejam limitados ao fato de estar no corpo da Gun. E o corpo dela não libera, sei lá, nem 50% do poder do Imu. Deve ser por isso. Mas a gente não pode deixar de notar que isso é um demérito para o Luffy não conseguir perceber. Sendo que ele percebeu o Kizaru no momento que ele pisou em Egghead. O Kizaru pisou em Egghead e o Luffy percebeu. Porque não perceberia um Haki do Rei sendo exalado ou expelido como o Imu-sama está fazendo aqui? Será que isso quer dizer que o Kizaru é uma ameaça maior do que o Imu no corpo da Gun? Pode ser. Porque, como eu falei antes, o poder do Imu completo não pode estar... Provavelmente não está sendo liberado completamente no corpo da Gun. E a gente só vai ver o poder completo do Imu quando ele realmente for trabalhado. Continuando, Luffy nota o Haki de Imu e diz que entende o que está acontecendo agora, mas pelo menos antes tarde do que nunca, né? E isso provavelmente agora quer dizer que Luffy e os outros já vão para o campo de batalha. Então, no próximo capítulo, provavelmente teremos Luffy cara a cara com Imu. Continuando, o capítulo termina com Loki dizendo que eles precisam do poder dele, afinal, e todos estão prontos para lutar contra Imu. O Loki está reconhecendo que precisa do poder do Luffy? Sério? Um cara tão arrogante quanto o Loki? E qual é o poder do Loki que ainda não foi revelado? Não era ele que estava se dizendo ser o deus do sol? Já tô curioso aqui, já quero saber o poder do Loki. Será que é uma possível Gomu Gomu no Mi, realmente uma fruta da borracha? Foi dito que ela nunca existiu. Ou será que é o poder da imaginação, dos livros, e aí ele pode tentar emular os poderes do Joy Boy, se tornando o deus do sol, assim como a Bonnie consegue fazer com a sua Akuma no Mi, copiar os poderes do Luffy.
imaginando ali um futuro em que ela é o Luffy. Fim do capítulo, pausa na próxima semana. Estamos com 3 semanas com capítulo, então uma semana aí pro Oda descansar, na verdade. Mas a gente sabia que ele estava só esperando um gancho pra gente passar uma semana, 2 semanas teorizando até o próximo capítulo. E vai ser muito provavelmente um encontro do Luffy com o Imu-sama. Será que é isso que a gente vai ver? Só seguir o canal pra gente ver os spoilers completos e aí depois o review do capítulo. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!